Bom dia, meus queridos amigos, queridas amigas, paz e bem. Quem vos fala é Frei Alberto. Está começando o Evangelho do dia, nesse dia 16 de junho. Estamos no 11º domingo do tempo comum, para você que acompanha aí a liturgia, né? Teremos o Creio, o Glória, eu Creio, o prefácio dos domingos comuns, terceira semana do Saltério, para quem for rezar o Saltério, tá bom? E nessa liturgia desse domingo, nós teremos aí a primeira leitura de Ezequiel 17, de 22 a 24, que vai dizer que assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Começa dizendo essa leitura do profeta, da profecia de Ezequiel. Teremos o Salmo 91, entre parênteses 92, cujo refrão será: como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Essa é a tonalidade, o tom do salmo. Segunda leitura é a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 6 a 10. Quando diz São Paulo sobre a confiança, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Começa assim a leitura. E no Evangelho, que é o nosso foco principal aqui, Marcos 4, de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Que é a parábola do semeador, né? Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando, crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos? Que comparação usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho, com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos tratar um pouquinho aqui sobre essas leituras desse domingo. Sempre costumo falar, o profeta é a boca de Deus no mundo, né? E aqui nessa primeira leitura nós temos um problema muito sério que está dentro de um contexto de rompimento com Deus através do rei. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, diz o profeta que Deus falou para ele, né? Eu mesmo tirarei o galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto, plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre um alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso, né? Ezequiel aqui é a voz de Deus. Aponta para uma época de exílio, né? Diante das dificuldades, o profeta surge para
ser esperançoso, trazer a esperança para o seu povo, né? Porque estávamos diante de um rei, segundo a tradição, o Sedecias, que rompe aliança com Deus. Era comum esse rompimento da aliança dos reis, né? Era para eles, eles mandavam, eles falavam, estava falado. E a voz do profeta surge como aquele que vem reerguer a esperança para Israel. Também nós temos aqui o Evangelho, o texto de São Marcos, fala também diretamente de um reino. No lado temos um Sedecias, um rei que rompe. O Evangelho fala de um rei que irrompe, ao contrário de romper. Um reino que aparece, que surge, que vai surgir. Marcos fala exatamente disso. Fala diretamente do reino, comparando o plantio de uma semente. E o reino de Deus começa pequeno. Você planta uma semente num vaso, surge aquele brotinho, né? O brotinho. Depois você vai cuidando, vai jogando um pouquinho de água, vai mexendo na terra. É assim que funciona. Aí muita gente coloca algum produto químico ali hoje, né? Para que aquela arvorezinha cresça, né? Eu plantei aqui, você tem uma ideia, eu plantei um galinho de mirra. Eu achava que era incenso, mas eu fui saber depois o nome dessa planta, essa arvorezinha, é mirra, né? Na explicação que eu vi na própria internet, tem um cheiro de incenso gostoso. As pessoas que vinham aqui em casa ontem mesmo estavam até cheirando essa mirra, né? Aqui na área aqui de fora de casa. E eu plantei um galinho assim, despretensiosamente um dia. Fui na zona rural, achei esse galinho e plantei lá. Olha, hoje ele está uma arvorezinha de mais de 1,20 m de altura, produzindo suas folhas cheirosas. O reino de Deus é assim, ele começa do nada, né? Essa arvorezinha de mirra que eu tenho aqui em casa, ela era pequenininha. Assim é o reino de Deus. Podemos achar que o reino vai começar da noite para o dia, né? E vai comer. Não, depende muito do nosso empenho. Depende muito do nosso cuidado com a palavra, com o texto do Evangelho, com aquilo que Jesus quer nos transmitir. Então vamos dar tempo ao tempo que Deus fará a sua parte e nós a nossa parte. Um abraço.